Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Tatiana Navarro, sou advogada especialista em Direito Tributário, representante da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, a ANCT. A associação ela conta com mais de 3.000 associados hoje em todo o país, de diversos segmentos da economia. Bom, só para delinear um pouquinho a nossa atuação, nós atuamos tanto no Congresso, buscando melhoria do mercado mesmo, melhoria do ambiente de negócio dessas empresas associados, como também recuperar os valores pagos indevidamente por meio da Justiça Fiscal e aí mandado de segurança coletivo. Então, hoje a gente tem, vamos dizer assim, um orgulho de ter vários associados, grandes, pequenos, e que a gente possa representar aqui diante do Senado. Também sou embaixadora da FENTE, que é uma escola de educação executiva em direito tributário, que está ensinando, nesse momento de transição, os profissionais a atuarem na reforma. Eu digo isso, senador, porque é muito importante, quando a gente fala em transição, falar também do país que a gente vive. Eu produzo diversos materiais nas minhas redes sociais e toda vez que eu vou falar sobre reforma tributária, a pergunta que mais vem é: a reforma sai? Porque a maioria das pessoas, da população, não entendeu ainda que a reforma é uma realidade. Então, e o que nós estamos fazendo aqui, brilhantemente, o senhor senador, regulamentando a reforma. Mas, infelizmente, por falta de, até, eu acho que, incentivos governamentais, não há essa visão da população em geral sobre a realidade da reforma tributária. Então, fica aqui também uma sugestão para que haja essa pressão para que o governo, esse ou o próximo, possa fazer essa política pública, né, para que a população participe ativamente da reforma tributária. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas, na verdade, são algumas críticas, né? E principalmente de lacunas legais, tanto PL 68 quanto do 108, né? Que a gente vai falar um pouco sobre o aumento do litígio. Todos os meus colegas aqui de mesa falaram muito sobre isso e a gente acabou desaguando nesse tema, que por sorte aqui a gente vai falar, né, por último. Que são problemas reais da transição e da fiscalização. A reforma tributária, a emenda constitucional, ela buscou principalmente a simplificação, né, da tributação. Uma só lei, uma só interpretação, né, tudo mais fácil para todo mundo. Só que essa não é a realidade do que nós vemos aqui. Porque a gente vê que, apesar da busca de uma só lei, a realidade são de múltiplas interpretações, né? E aí a gente vai para uma questão que todo mundo já conhece, que é o nosso IVA dual, né? O IBS, Estados e Municípios, CBS União, e irmãos gêmeos ali. E eu sempre falo irmãos gêmeos, só que bivitelinos, porque apesar de iguais, são diferentes, porque tem a mesma estrutura normativa, ambos incidem sobre bens, serviços e direitos, mas cada um vai para seu dono ali na hora do final da contribuição. O que ocorre aqui, e essa lacuna que a gente vê nos projetos, é que, no caso real, né, não passaram ainda para pensar sobre a questão do processo, principalmente da extrema litigiosidade que essas lacunas vão gerar. Então, a gente trouxe aqui uma problemática, né? Uma empresa com uma atuação nacional quer questionar a alíquota de IBS, CBS, buscando sua redução. Então, a primeira questão: onde a empresa deve ajuizar a ação? Né? Na Justiça Federal para o CBS ou na Justiça Estadual e Municipal para o IBS? Né? Segunda questão: e se ela obtém redução da CBS em uma ação e não do IBS? Vamos poder ter decisões conflitantes? Essa é uma questão muito importante. Por quê? Se a Justiça Federal reduz a CBS, ele vai pagar a CBS reduzida e não o IBS? Então, como que a gente vai lidar com essas questões? A gente tem, hoje, no Brasil, uma diferença muito grande, uma litigiosidade muito grande, principalmente no direito tributário, em que as questões devem ser tratadas agora, para a gente não aumentar elas no futuro, né? O ministro Toffoli sempre reclama, mas ele sempre comenta que a gente está judicializando a vida, né? Então,
as questões sempre desaguam ali no judiciário, porque elas não foram tratadas aqui na fonte devidamente, não observaram esses pequenos pontos que podiam já ter sanados e aí não deixar para o judiciário resolver, né? Porque se isso passa, eles vão ter que resolver primeiro de quem é a autonomia e aí depois para resolver o restante dos problemas. Então, é uma bola de neve que está sendo gerada. A segunda problemática aqui dentro dessa, né, dessa simulação, dessa realidade, é se ela obtém redução, né, a terceira, na verdade. A ação deverá ser proposta contra o Comitê Gestor no âmbito da Justiça Federal e Estadual ou contra a União e o Estado? E se ela vende em diversos estados e municípios, ela deverá colocar todo mundo como litisconsorte? Nós estamos falando de 5.570, né, municípios e 2 distritos. Vão ser 5.000 ações, 5.000 representantes, né? A gente está falando aqui de uma sistemática muito importante, porque a gente tem um país de uma dimensão continental. Então, se uma empresa de Brasília, ela vende lá no Acre, ela vai ter que colocar o estado do Acre também nessa ação? Então, são alguns pontos aqui que acredito que a gente possa já sanar e já prever para que não haja esse aumento da litigiosidade, que vai contra até um pouco do que está sendo feito hoje no Brasil. Hoje a gente tem um movimento muito grande de todos os poderes para o consensualismo. Então, a gente vê ações bem fortes, tanto do Tribunal de Contas quanto do STJ, a própria Fazenda, Receita, vem buscando maximizar as soluções consensuais e diminuir a litigiosidade no judiciário. O último relatório do CNJ, que chama CNJ em números, ele diz que uma execução fiscal, por exemplo, ela leva, em média, 10 anos, do início ao fim, e nem sempre tem sucesso. Isso é tempo público, é tempo, né, do judiciário. O judiciário é um poder que custa muito caro, então, cada vez mais a gente precisa de mais pessoas para julgar. Então, essas observações são pertinentes porque elas estão indo contra a realidade do Brasil, né? Então, se a gente está falando aqui, por exemplo, no âmbito tributário, que a Fazenda e a Receita têm buscado transações tributárias para não ter que ir para uma execução fiscal, como é que eu falo de um projeto de lei que não está prevendo a redução da litigiosidade? Né? Até no encontro do que o Lucas falou aqui, que são essas transações administrativas que estão previstas na emenda. Então, fica aí também nosso apoio, nossa observação quanto a isso. Então, a gente tem aqui, né, a divergência das interpretações e cobrança entre estados e municípios e a consequência, o aumento da judicialização e a sobrecarga do sistema judicial. Tá? E é sempre importante a gente ter em mente que a gente tem vários estados, uns menores, outros maiores. Só Minas Gerais tem mais de 850 municípios. Eu acho que é um dos maiores. O Distrito Federal está sozinho, então, apesar dele ser um distrito, ele é estado, município. Então, como que a gente vai lidar com essas questões, né? Para que não haja uma guerra fiscal entre eles e que isso desague também no judiciário, prejudicando principalmente o contribuinte, né? Enfim, fiz uma apresentação muito rápida, porque eram 7 minutos, mas eu queria aproveitar o tempo, apesar de não estar aqui na apresentação, e falar sobre uma questão que ninguém falou até agora, que é a questão do tax-free. Então, vou aproveitar aqui e fazer uma crítica e uma sugestão que também pode virar emenda, senador. Por quê? Apesar do CONFAS, ano passado, ter implementado o programa de tax-free, que é livre de impostos, né? Que é a devolução de tributos para os turistas com menos de 90 dias de passagem pelo país, a reforma tributária, né, acabou passando ali pela emenda na Câmara a implementação do tax-free a nível nacional, né, como política pública para fomento do turismo. O que ocorre aqui é que, no momento em que nós vivemos, eu vejo que o olhar ele foi errado. A gente está olhando para países desenvolvidos que implementaram um programa.
Então, a gente está olhando para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, em que eles já têm uma política de tax-free muito boa e funciona. Tá? Só que quando a gente vê a nossa realidade em compensação à realidade deles, e até uma questão cultural, né, a gente vê que não cabe muito e que o discurso ele cai por terra. Então, é óbvio que é um programa que é muito importante, mas a nossa sugestão aqui é que exista, sim, esse programa, mas que, ao exemplo da Argentina, que é um país mais parecido com o nosso, né, numa situação econômica, assim, né? Óbvio que nós estamos melhores, mas em questões até sociais, ele implementou o tax-free, só que somente para produtos nacionais. Então, recentemente eu estive na Argentina e pude constatar, quando a empresa, por exemplo, tem só produtos nacionais, ela tem lá a plaquinha tax-free e a devolução é de 21% do IVA. E funciona da mesma forma que a Europa. E aí também tem um exemplo da Europa, que quando você vai numa lojinha da China, você não tem tax-free. Então, fica aqui a sugestão, até porque vai, né, em favor ao mercado nacional, aumento da venda dos produtos nacionais, porque nenhum europeu vem para cá comprar a bolsa da Itália. Então, não tem sentido a gente devolver um tributo de algo que a gente não produziu. Bom, fica aqui meu agradecimento e minha parabenização a todos da mesa, e principalmente ao senador, que tem feito um trabalho brilhante aqui nessa comissão, e me sinto muito honrada de estar aqui hoje no último dia.